No vídeo anterior, nós falamos sobre a instalação do conjunto de filtros, né? Se você não assistiu esse vídeo, é legal você dar uma olhada nele com carinho, porque você vai entender essa sequência. Então vamos lá, né? Nesse vídeo vamos falar sobre a instalação das caixas d'água, né? Os cisternas, reservatórios, aonde vai ficar a água coletada, filtrada e tratada para o reuso. Então, primeiro, você observa que nessa configuração temos duas caixas d'água, duas cisternas ou dois reservatórios. Bom, vamos focar primeiramente na instalação desse primeiro reservatório, porque pode acontecer de não ser necessário usar o segundo reservatório dependendo da utilidade da água, né, do reuso da água. Quais são os fins, como limpeza, irrigação. Quando essa caixa está situada na parte superior, é porque tem o interesse ou de usar a água por gravidade nas torneiras ou fazer o reuso dela nas descargas, certo? Mas vamos agora focar nesse reservatório, nessa cisterna que fica na parte inferior subterrânea. Então vamos lá na instalação da cisterna ou reservatório. Essa é uma das etapas também muito importante. Se ela não for feita corretamente, vai ter problema na manutenção. Então, nessa cisterna ou reservatório que vai receber a água lá do conjunto de filtros, dentro dela deve ter um clorador flutuante para você colocar pastilha de cloro orgânica. Nesse reservatório ou cisterna tem que ter um extravasor, né, que é o ladrão, um registro de limpeza e, no caso, a instalação da bomba. Ela pode ser submersa ou pode ser externa, conforme a condição lá do terreno. Depois da bomba, é importantíssimo ser instalado um clorador orgânico, né? Porque isso aí, inclusive, acompanha com um conjunto de filtros. Esse clorador na saída da bomba vai manter o cloro residual na tubulação, principalmente quando é irrigação, para evitar aquele mau cheiro, né? O odor desagradável. Então, eu quero te mostrar umas coisas importantes aqui para você não cometer o erro na instalação. Muitas pessoas fazem a coisa errada e acaba desistindo de fazer o reuso da água por conta do mau cheiro. Então, eu quero te mostrar agora uns detalhes muito importantes na instalação desse reservatório, ou seja, da cisterna. O mais correto é instalar o reservatório em uma caixa de alvenaria, como você está vendo, para ficar livre, inclusive para manutenção, e de tampa larga também, para fazer a limpeza com facilidade dentro dessa caixa d'água. Porque dessa situação você pode colocar aqui dentro uma bomba externa, tanto de um lado como o outro. Se você puder fazer até maior um pouco, melhor, para circular uma pessoa em volta da caixa para fazer manutenção, limpeza. Aqui em cima é colocada uma tampa de aço. Então essa configuração é a mais correta e mais indicada para você fazer a instalação do reservatório ou cisterna para água de reuso, água de sabão. Dessa maneira, a facilidade de limpeza, manutenção é excelente, tá? Olha, duas situações complicadas. Essa caixa totalmente enterrada e essa aqui também totalmente enterrada, ou cisterna. Nós temos uma tampa bem pequena. Como é que se faz uma limpeza dentro de uma caixa dessa, de uma cisterna, com espaço desse tamanho? A tampa aqui até que é maior, porém também ela está toda enterrada. Como é que vai fazer o dreno da água? Porque durante um período aí de 2, 3 meses já vai formar um lodo muito grande no fundo dessas caixas. Quando vai fazer o reuso da água cinza, tem que se prevenir para fazer a limpeza, tá? Então, ó, dois problemas aqui que a pessoa que se encontra, porque quando está com interesse de fazer o reuso da água,
já faz essas instalações, o pedreiro já instala tudo dentro, é a terra totalmente, não tem como fazer a limpeza dentro da caixa. Aí a pessoa nos procura pedindo um sistema de reuso, nós oferecemos, aí depois vai ter um problema, porque não tem condições de fazer limpeza, vai ter mau cheiro na água. Aí a pessoa acaba desistindo, já investiu, gastou dinheiro, porque não seguiu uma orientação correta da instalação da cisterna, da caixa para o reuso da água cinza. Aqui temos uma instalação correta, certo? Temos espaço. A tampa ainda, nesse caso, não é ainda a indicada, ela teria que ser maior. Mas, de qualquer maneira, pode ser instalado registro na parte inferior da caixa para drenar toda a sujeira que há embaixo no decorrer do uso, né? Então, o certo seria que essa tampa maior, para até uma pessoa entrar e lavar com uma vassoura de pelo, lavar bem lavadinha a caixa, para deixar higienizada, para não proliferar micro-organismo, e isso vai dar mau cheiro. Mas o certo é fazer uma caixa de alvenaria para o reservatório ou a cisterna ficar livre dentro e em volta poder circular para fazer a manutenção. Instalar uma bomba externa ou uma bomba submersa, não é o problema. Instalar o registro de limpeza na lateral, também vamos ter um probleminha, porque no final do flange vai ficar alguns centímetros, 1 ou 2 centímetros de água alojado, né, em repouso no fundo da caixa, onde vai gerar a lama também. Então, a limpeza na lateral, tudo bem, mas tem uma mão de obra que tem que entrar na caixa, retirar a tampa e limpar toda a laminha que fica aqui em volta, né? Todo dentro na parte inferior da caixa, porque com o registro na lateral não esgota totalmente. Então, vamos ter uma mão de obra? Vai ter uma mão de obra, certo? Mas, de qualquer maneira, é melhor do que não ter nenhum dreno embaixo. Aqui sim é a maneira correta. Você fazer a instalação no fundo da caixa, por baixo, com registro, para esgotar totalmente a água que fica aqui embaixo, certo? Essa sim, nós temos um espaço para manutenção, a caixa é instalada sobre 2 bases de tijolo com uma lajezinha aqui, né, uma pedra, que ela vai ficar suspensa, aí eu tenho condições de fazer essa instalação do registro por baixo da caixa. Aqui, 100%. Olha uma dica importante, tá vendo o flange que você vai colocar no fundo da caixa? Normalmente o flange tem essa parte, né? Você vai instalar o flange na caixa com essa parte para dentro e a rosca para fora, que é o correto na hora de drenar a água, certo? Eu cortei esse anel, deixei ele bem rente aqui. O que é que eu vou ter? Meio centímetro de espelho d'água apenas. Muito fácil de fazer a limpeza. Essa borracha vai ficar lá de fora, porque normalmente as pessoas instalam esse flange com a rosca para dentro. Aí olha a altura de espelho de água que eu vou ter dentro da caixa. Nunca vai prestar, a água vai estar ter mau cheiro constantemente, porque a limpeza não é feita 100%. Então, dessa maneira está errado. Para o reuso da água tem que ser instalado dessa maneira, essa parte de dentro, dessa parte aqui para dentro da caixa e rosquear por fora. Aí tem umas pessoas que falam que, nossa, não, isso vai vazar água. De jeito nenhum, porque olha só, o certo é essa borracha por dentro, como você está vendo, tá? Ela vai ficar por dentro do reservatório, vedando totalmente. E aqui por fora eu tenho condições de dar um aperto bom para evitar vazamento. Então essa parte cortada vai ficar para dentro, certo? E aqui vai ficar a borracha para dentro também e o aperto vai ficar por fora. Essa é a maneira correta de fazer a instalação do flange, né, numa caixa no reservatório ou cisterna, para fazer o dreno da água, né, na época da limpeza, certo? Então essa é uma dica importante para você, tá? Então vamos concluir essa parte do reservatório, né, da cisterna, a parte inferior. Bem, registro, como você já viu, na parte debaixo do reservatório da cisterna, entrada da água 32 milímetros ou 40 milímetros, conforme o modelo do conjunto de filtros. Lembrando do extravasor ladrão, a instalação da bomba é na lateral, sim, aqui está correto, não pode ser pegando por baixo, porque na hora que a bomba estiver drenando a água
irrigação, limpeza, etc., aí eu tenho aqui embaixo os sólidos depositados, porque com o tempo vai decantando, então a bomba vai puxar só a água limpa a partir daqui, desse ponto. Tem que ter um registro de instalação para manutenção da bomba, porque pode ser que a bomba dê algum problema, aí está com bastante água, se for tirar a bomba vai esgotar toda a água. Então, fechando o registro, você pode retirar a bomba com segurança para fazer a manutenção e depois voltar. Então, tem que ter esse registro entre a bomba e o reservatório. Se for uma bomba submersa, aí não tem problema, porque a bomba está lá em cima, aí vai dar manutenção, não é o caso, né? Então, se for feita a instalação na lateral, lembrar desse detalhe, um registro entre a bomba e o reservatório. Eu já falei sobre o clorador, a importância dele instalar na saída da bomba para manter o cloro residual na tubulação de reuso para evitar o mau cheiro, correto? Então aqui vai ser usado pastilha de cloro orgânica. A tubulação toda aqui é de 32 milímetros até onde ela for instalada, perfeito? Então essa parte inferior do sistema de reuso da água, essa cisterna que vai receber a água filtrada e tratada, ela tem que ser instalada da maneira que eu te falei, para você não ter problema posterior. Com respeito ao reservatório superior, não tem segredo. Baseado no que você já viu no reservatório que vai receber água filtrada e tratada, caso queira fazer o reuso da água com o reservatório superior também, onde vai descer para descargas, descer por gravidade, vai seguir o mesmo critério. O dreno, limpeza por baixo da caixa, e a saída na lateral que vai para descargas, torneiras de reuso, conforme queira. Aqui eu coloquei 2.000 litros como exemplo, lembrando que lá na caixa superior vai ter que ter outro clorador flutuante, semelhante ao do reservatório inferior. Então o superior pode ter uma boia, uma boia para fechar, né, quando tiver o nível de água suficiente, não entra água por aqui. Se a bomba for pressurizada, ela vai desligar automaticamente quando não tiver mais saindo água. Se for uma bomba comum, uma periférica, aí você vai ter que colocar uma boia elétrica, uma chave boia, para desligar a bomba quando a água estiver na parte já na saída. Aqui eu não coloquei, mas sim, tem que ter um extravasor também em cima, tá? Um extravasor. Então, o mesmo processo da saída, como eu falei. Essa configuração está assim: a água, a bomba vai acionar. Aqui no caso eu estou colocando uma bomba pressurizada, tá? Quando fechar qualquer torneira, a bomba desliga. Aqui eu não estou mostrando nenhuma boia, como eu falei, uma chave boia, mas é fácil de fazer. Então, imagina bem, eu estou com essa caixa cheia, a bomba desliga. Quando eu abrir qualquer torneira na irrigação ou na área de limpeza, a bomba vai ligar também. E quando eu estou usando água nas descargas aqui ou por gravidade em qualquer momento, a água vai baixando, a boia aciona, vai permitir a entrada de água, a bomba liga e vai manter a caixa sempre cheia. Bom, interessante aqui também nesse sistema é você colocar um bypass. O que é o bypass? O bypass é uma entrada de água potável ou água da concessionária. Quando falta a água de reuso, algum problema na bomba ou coisa parecida, ou na hora da manutenção, e essa caixa estiver vazia da água de reuso, vai entrar a água da concessionária da sua cidade, certo? Então vai manter sempre água para fazer o serviço doméstico, né, na casa do empreendimento, vai ter água nas descargas, etc. Então, a legislação pede para que tenha uma entrada de água potável. Não pode cruzar água potável. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui está saindo a água de reuso. Você pegar, ter a ideia de colocar um registro com a água potável aqui na entrada. Não faça isso. Assim, não, quando acabar a água de reuso eu vou lá e abro o registro. Isso aí é um problema seríssimo. Primeiro, é proibido. Segundo, por que é proibido? Porque se esse registro, por acaso, houver algum vazamento nele, que pode acontecer muito fácil, vai misturar a água potável com a água de reuso. Ou seja, se você está na cozinha, está entrando água lá para lavar, para cozinhar alguma coisa parecida ou beber,
A água de reuso está misturada com a água potável. Então, nesse ponto chamamos cruzamento de água potável com a água de reuso. Jamais faça isso. A entrada da água potável deve ser por cima, porque sempre aqui na parte de baixo é que vai estar com a água de reuso. Quando falta água de reuso, aí sim você pode pôr um registro nesse ponto para abrir, ou lá embaixo, para ficar mais fácil, para não ter que subir, abrir o registro para entrar água potável. Aí a pessoa pode dizer assim, não, eu não posso colocar uma boia também quando estiver entrando água. Olha, vai ficar sempre assim, quando baixar a água de reuso, vai entrar água potável e água de reuso ao mesmo tempo. Então você vai ter o gasto da água potável, né? O desperdício aqui. É interessante colocar um registro lá na parte de baixo, fácil acesso, o registro. Quando você for fazer manutenção, ver que não vai ter água de reuso na caixa para as descargas ou serviço geral, abre-se o registro, a água potável vai entrar, vai abastecer. Aí você pode pôr uma boia aqui também, igual essa, você vai botar aqui, ó, na entrada, certo? Quando encher, para de entrar água potável. Na hora, aí você está vendo que já vai estar tudo funcionando, o reuso da água, a bomba foi consertada, a manutenção, etc. Aí você só fechar o registro embaixo e deixar a água de reuso entrar normalmente, certo? Então, essa é a maneira correta de você fazer a instalação da caixa superior. Nós temos o bypass, tem o extravasor, a saída na lateral para não pegar, porque aqui vai acontecer também, com água potável acontece, né? De 6 em 6 meses você vai encontrar no fundo da caixa aquela lama, né? Quanto mais a água de reuso. Então você vai, a coleta vai ser na lateral, a limpeza no fundo da caixa, certo? E esse bypass. E clorador flutuante, clorador com pastilha de cloro orgânico. Aqui sim, ó, tá tudo montadinho, bonitinho. Você fazendo desse jeito, a caixa, o reservatório inferior e o superior, olha, você vai ter uma satisfação muito grande em poder reaproveitar a água com qualidade, sem mau cheiro, certo? A economia é assim maravilhosa no final do mês. Você vai entender perfeitamente como é importante fazer o reuso da água e fazer a instalação desta maneira como está sendo mostrado para você. Essa é a maneira correta, tá?